Definitivamente, senhora presidente, as finanças públicas do Brasil enfrentam graves problemas que vão muito além da frustração de receita e do baixo crescimento do PIB. A prática reiterada de iniciar a execução de parte considerável do orçamento no fim do exercício financeiro gera desvios e distorções na gestão do orçamento público. Prova disso é que a situação da denominada conta restos a pagar tem apresentado volumes galopantes, extraordinários, gerando riscos graves à retomada do crescimento econômico brasileiro. Por definição, restos a pagar são aqueles compromissos que foram efetuados pela administração pública, que foram empenhados durante determinado exercício, mas que acabaram não sendo pagos até o encerramento do ano. Logo, como via de regras as dotações para investimentos são empenhadas no apagar das luzes, é certo que não há tempo hábil para concluí-las, sequer para iniciá-los, restando sua inscrição em restos a pagar. Há razões pelas quais sucessivos governos se valem deste expediente contábil para justificar o adiamento ou mesmo o cancelamento de despesas se estendem desde reais ausências de caixa até condenáveis práticas de pressão política. E não estou dizendo que foi apenas o atual governo. Governos que antecederam o atual exercitaram essa mesma prática. A Lei Complementar número 11, a Lei Complementar número 101, mais conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, baixada em maio de 2000, não deixa margem a dúvidas. Trata-se de uma legislação que surgiu para impor o controle dos gastos da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, condicionado à capacidade de arrecadação de tributos desses mesmos entes políticos. Tal medida foi justificada pelo corrosivo costume na política brasileira de gestores promoverem obras de grande porte no final de seus mandatos, deixando a conta para seus sucessores pagarem. Ao lado disso, outras práticas contábeis nocivas acompanham o fechamento das contas nacionais, como tem sido o caso da edição de uma dezena de decretos cancelando arbitrariamente determinados restos a pagar. A recentíssima edição do Decreto-Lei 8.047 de 2015 comprova essa vocação discricionária de cancelar os restos a pagar inscritos em anos anteriores, sem a definição de critérios objetivos que os justifiquem. Em 2014, apesar das reiteradas promessas de deixar volume menor de despesas para a nova equipe econômica, o governo reincidiu na prática, onerando o Estado e a população e criando uma falsa ilusão de investimentos. Com a ferramenta política dos restos a pagar em mãos, o governo praticamente dobra o conjunto de projetos dirigidos a estados e municípios e, com isso, pode condicionar a liberação de parcela de restos a pagar a momentos de votações cruciais no Congresso Nacional. Segundo o levantamento da agência Contas Abertas, o primeiro governo da presidenta Dilma terminou com um saldo de cerca de 250 bilhões de reais, referentes aos chamados restos a pagar. Aquelas despesas iniciadas em um ano que são efetivamente pagas nos anos subsequentes. Foi um crescimento de aproximadamente 25 bilhões de reais em relação ao que foi transferido de 2013 para 2014. Destaque-se que os números projetados para o pagamento
em 2015 não passam de estimativas primárias, visto que parte destes restos a pagar pode ser simplesmente cancelada pelo governo. Na visão dos especialistas, os restos a pagar são despesas que podem até ser relativamente atrasadas, mas não muito, sob pena de paralisação de obras, de onde resulta prejuízo e encarecimento da obra pública em virtude da insegurança no cronograma de desembolso dos valores devidos. Mesmo assim, acaba por funcionar como um fator de perigosa pressão sobre o orçamento. Hoje mesmo, eu estive no Ministério, o Ministério das Cidades, com o ministro Kassab, que nos recebeu muito bem, a mim e ao deputado Valadares Filho e alguns prefeitos. E lá nós fomos justamente levar ao ministro que vários recursos estavam empenhados e havia um atraso na sua liberação inconcebível, desde 2012, 2013, que esses recursos não são liberados. E algumas dessas obras já foram iniciadas em decorrência dos convênios ou contratos assinados. Sintoma desse tipo, alegam os especialistas, é que a outra parte dos restos a pagar de custeio refere-se a subsídios associados, por exemplo, ao PSI, Programa de Sustentação do Investimento do BNDES. Esta parcela aqui subiu de 32 bilhões em 2014 para 42 bilhões em 2015, representa uma conta de subsídio que o governo tem de pagar aos bancos federais, mas que vem sendo, em boa parte, pedalada. Mais detalhadamente, o Decreto 8.407, publicado recentemente no Diário Oficial da União, dispõe sobre o bloqueio e possível cancelamento dos restos a pagar em 2015, de acordo com o comunicado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O decreto abrange cerca de 150 bilhões em despesas. Na superfície, o objetivo do contingenciamento é avaliar, em conjunto com os ministérios setoriais, a execução financeira e o planejamento fiscal das ações e projetos que ainda não foram liquidados. Mas, no fundo, como parte de uma política fiscal mais restritiva a partir deste ano, o governo demonstra que os cancelamentos propostos hoje se inserem no rol das contrapartidas amargas, geradas em decorrência das promessas de campanha de 2014. Estas, não podendo ser cumpridas, redundarão em prejuízos à sociedade, que deixará de usufruir de um bem ou obra pública com a qual já contava em razão do tão alardeado ajuste fiscal. Segundo o mesmo decreto, a Secretaria do Tesouro Nacional declarou o virtual bloqueio dos valores em uma conta do Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, do Governo Federal. Como ressalva, os órgãos poderão desbloquear os recursos até 30 de junho deste ano, desde que, até esta data, seja iniciada a execução das despesas. Veja se há tempo. Contudo, a mesma medida preserva as dotações orçamentárias do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC, de 2014, para os Ministérios da Saúde e da Educação, e as decorrentes de emendas individuais obrigatórias na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado. Ou seja, desprovido de uma programação orçamentária precisa e transparente, o governo se reserva de forma discricionária o direito de decidir sobre suas preferências orçamentárias. Senhora Presidenta, a discricionariedade da administração pública não para por aqui. A ausência de critérios objetivos no trato com os restos a pagar, passíveis de cancelamento, leva o Executivo a reservar-se o direito de autorizar e cancelar os projetos do jeito que bem lhe aprover. Como é do conhecimento de todos,
sobre os contratos e convênios com valor abaixo de R$ 750 mil, o início da obra só pode ser autorizada com um percentual de 50% depositado na conta. Se cabe ao executivo depositar, e se a obra não for iniciada, cabe ao executivo cancelar. E como lidar com essa manobra? Veja bem, basta que o executivo não cumpra a sua obrigação de depositar o percentual de 50% devido em cada contrato ou convênio, com prefeituras, com estados, etc., e a obra não será iniciada. Assim, se a obra não está iniciada, ela pode ser cancelada. Eu acho que isso é um artifício para não liberar recursos. Assim, é fácil ajeitar as contas. Basta não cumprir com a sua obrigação e dizer que a culpa foi da outra parte. Mas isso parece lógico. Há alguém deste Senado avaliar que seja assim? Refletindo melhor. Quem não está cumprindo a sua parte, neste caso, é o governo. Em prejuízo dos municípios, principalmente, que estão vivendo numa situação de pré-falência em todo o Brasil. Muitos desses restos a pagar são direcionados a municípios e estados que já fizeram a sua parte, gastando recursos para a elaboração de projetos executivos, que, via de regra, não são baratos, com a aquisição de terrenos onde a obra seria executada. O que nós explicamos, então, para estes gestores? O que nós vamos dizer à população que está esperando a quadra de esportes, a pracinha, o campo de futebol, a rua calçada, o saneamento básico, o posto de saúde, a escolinha para as crianças? Nós vamos dizer que a União passou a perna em todo mundo, mas a União somos nós. Somos nós que temos que dar conta da condução da coisa pública. Somos nós que temos que dar conta da condução da gestão administrativa. Nós precisamos nos comunicar com a sociedade e precisamos cuidar da mensagem que estamos passando. Nós não podemos ser convenientes ou coniventes com manobra que desrespeita o trabalho do outro. Ainda que o país esteja em dificuldades para administrar o seu orçamento, é imprescindível que o país mantenha uma postura de cumprimento de obrigações assumidas. Esta é a mensagem que a sociedade precisa receber de seus representantes. Nós não somos caloteiros. Tampouco acredito que essa seja a vontade e a postura da presidência da República. Então é preciso encontrar um meio de garantir que os estados e municípios que confiaram na União não sejam prejudicados com cancelamentos discricionários, feitos a torto e a direito, sem nenhuma objetividade. Aproveito para chamar o Congresso Nacional à responsabilidade, pois muitas dessas aberrações contábeis que se vê são devidas a excessos instrumentais legalmente autorizados aos chefes do governo. Uma página. A prerrogativa contábil do resto a pagar e seu arcabouço discricionário é apenas um exemplo. E já é suficiente para mostrar as drásticas consequências econômicas e sociais de tal prática. Em virtude dessa prática habitual, no trato com os restos a pagar, serpenteia no país uma falsa sensação de naturalidade das decisões sobre a contabilidade das contas públicas. Vale ressaltar que a Lei Complementar 101 obriga que as finanças sejam apresentadas detalhadamente ao Tribunal de Contas da União. A bem da verdade, há bem pouco, o TCU recomendou ao Congresso Nacional, de modo inédito, a rejeição preliminar das contas do governo federal em 2014, por conta da suspeita de irregularidade no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O órgão flagrou
o adiamento criativo de repasses do governo aos bancos públicos. Nesse contexto atual de devassa nas contas públicas pelas instituições competentes do país, caminhamos para a conclusão de que caberia sim às autoridades governamentais mais prudência e maior responsabilidade no planejamento e na gestão orçamentária. Mas que isso é hora de revermos a legislação no que concerne à existência do espaço para manobras orçamentárias, pois estas, mais cedo ou mais tarde, redundarão em prejuízos para toda a sociedade. Em suma, precisamos rever o equilíbrio entre os poderes de Estado para minimizar a histórica concentração de poder nas mãos do Executivo brasileiro, o que tem causado prejuízos incontestáveis à nação, no meio dos quais citamos o trato dos restos a pagar, que precisamos enfrentar com a máxima urgência. Senhora Presidente, para finalizar, eu gostaria de ler um requerimento de pesar de um grande cidadão, de homem honrado do estado de Sergipe, que faleceu na última semana, em Aracaju, o desportista Antônio Soares da Mota, conhecido por Motinha. Motinha era um dos maiores desportistas do nosso estado. Era torcedor apaixonado do Clube Esportivo Sergipe, do qual foi presidente por 30 anos. Dirigiu o clube de seu coração, tornando-o campeão por muitas vezes. Um time de raça, talhado pelo esforço e sacrifício pessoal e familiar de Motinha, para disputar e tornar-se o mais querido time em todo o estado. O time rubro fez história em nosso futebol, assumindo a liderança do gramado em tantas oportunidades. Temido e respeitado por seus concorrentes, graças à liderança forte e carismática do seu presidente Motinha, sempre no seu comando para levar o seu time à vitória, que ele buscava com dedicação extrema e também com grande paixão. Em certo momento de sua vida, o empresário Motinha resolveu ingressar na política, elegendo-se vereador. Durante o seu mandato, revelou-se diligente, atuante, exercendo a sua liderança para conquistar amigos e simpatizantes. Aracaju ganhou muito com a sua presença na Câmara. Pelo seu espírito altaneiro, seja como empresário, desportista ou político, Sergipe, especialmente Aracaju, planteiam a sua morte e reverenciam a sua memória como um cidadão probo e trabalhador. Era o que tinha a dizer, senhora Presidenta. Muito obrigado pela tolerância.